Já parou para pensar que tentar ser uma boa pessoa pode, às vezes, levar a resultados ruins? Isso pode parecer estranho, mas é uma ideia que tem intrigado pensadores por muito tempo. Um desses pensadores foi George Orwell, um escritor britânico famoso por livros como A Revolução dos Bichos e 1984. Orwell viveu em uma época turbulenta, viu guerras e regimes autoritários, e isso o fez pensar muito sobre como as sociedades funcionam e como as pessoas se comportam. Mas o que exatamente é esse paradoxo de ser uma pessoa boa? Bem, é a ideia de que às vezes, quando tentamos muito fazer a coisa certa, podemos acabar causando problemas. É como se nossas boas intenções pudessem se transformar em algo ruim sem percebermos. Vamos pensar em um exemplo simples. Imagine uma mãe que ama muito seu filho e quer protegê-lo de todos os perigos do mundo. Ela decide nunca deixar a criança sair de casa sozinha, fazer amigos ou enfrentar desafios. A intenção da mãe é boa, ela só quer manter seu filho seguro. Mas o que pode acontecer? A criança pode crescer sem saber como lidar com o mundo real, sem habilidades sociais, sem independência. A boa intenção da mãe acabou prejudicando o desenvolvimento do filho. Esse exemplo nos mostra como é fácil, mesmo com as melhores intenções, causar problemas sem querer. E isso não acontece só nas relações pessoais, mas também em escala maior, na sociedade como um todo. Pense em um governo que decide que sabe o que é melhor para todos. Eles acham que têm todas as respostas e que, se todos seguirem suas regras, o mundo será um lugar melhor. Parece bom, não é? Mas o que pode acontecer é que esse governo comece a forçar todo mundo a viver do jeito que ele acha certo. Eles podem começar a controlar o que as pessoas podem dizer, pensar ou fazer, tudo em nome do bem maior. E de repente, sem perceber, criamos uma sociedade onde não há liberdade, onde as pessoas têm medo de ser diferentes ou de discordar. Orwell viu isso acontecer em vários lugares do mundo. Ele notou que movimentos que começavam com ideias nobres, como criar uma sociedade mais justa, às vezes se transformavam em regimes opressivos. As pessoas no poder começavam acreditando que estavam fazendo o certo, mas aos poucos se tornavam controladoras e cruéis. É como se existisse um caminho escorregadio entre querer fazer o bem e acabar fazendo o mal. Mas por que isso acontece? Uma razão é que às vezes ficamos tão convencidos de que estamos certos que paramos de ouvir outras opiniões. Começamos a achar que quem discorda de nós está errado ou é mau. E quando pensamos assim, fica fácil justificar ações ruins contra essas pessoas, porque achamos que estamos fazendo algo bom no final das contas. Outro problema é que o mundo é complicado. Não existem soluções simples para problemas complexos. Quando tentamos simplificar demais as coisas, dividindo tudo em bom e mal, podemos perder de vista as nuances, os detalhes importantes que fazem a diferença. Vamos pensar em outro exemplo. Imagine um grupo de amigos que decide ajudar pessoas sem teto em sua cidade. Eles têm a melhor das intenções e começam distribuindo comida e roupas. Mas e se, sem perceber, eles estiverem desencorajando essas pessoas a procurar ajuda profissional ou a buscar empregos? Talvez a ajuda bem intencionada esteja, na verdade, mantendo essas pessoas na rua por mais tempo. É uma situação complicada, sem respostas fáceis. O poder também tem um papel importante nesse paradoxo. Muitas vezes, pessoas chegam ao poder querendo fazer o bem, mas algo muda no caminho. Talvez seja a sensação de que elas sabem mais que os outros ou o medo de perder o controle. Seja qual for o motivo, é comum ver líderes que começaram como heróis se transformarem em vilões com o tempo. Essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, quase imperceptível. Começa com pequenas concessões, decisões aparentemente inofensivas tomadas pelo bem maior. Um líder pode começar a pensar que, para alcançar seus nobres objetivos, algumas regras precisam ser quebradas. Talvez ele comece a esconder informações do público, pensando que é melhor que as pessoas não saibam de certos problemas para não causar pânico. Ou talvez ele comece a silenciar críticos, acreditando que essas vozes dissidentes estão atrapalhando o progresso. O problema é que cada uma dessas pequenas ações cria um precedente. Cada vez que uma regra é quebrada, fica mais fácil quebrá-la novamente.
Cada vez que uma informação é escondida, fica mais tentador esconder outras. E assim, passo a passo, um líder bem intencionado pode se tornar um tirano, tudo em nome do bem. Esse processo não se limita apenas à política. Podemos ver versões menores disso em nossas vidas cotidianas. Um chefe que microgerencia seus funcionários porque quer que tudo seja perfeito. Um professor que impõe regras rígidas demais na sala de aula porque quer que seus alunos aprendam. Um amigo que mente para nos proteger de uma verdade dolorosa. Em todos esses casos, as intenções são boas, mas os resultados podem ser prejudiciais. Então, o que podemos fazer? Como podemos tentar ser bons sem cair nessas armadilhas? Uma ideia é sempre nos lembrarmos de que podemos estar errados. Isso parece simples, mas é muito poderoso. Quando aceitamos que não temos todas as respostas, ficamos mais abertos a ouvir os outros, a aprender, a mudar de ideia quando necessário. Também é importante olhar além das nossas boas intenções e pensar nas consequências reais das nossas ações. Às vezes, o que parece bom no curto prazo pode ter efeitos negativos no longo prazo. Precisamos estar dispostos a examinar criticamente nossas próprias ideias e ações. Outra lição importante é valorizar a liberdade e a diversidade de pensamento. Quando permitimos que diferentes ideias existam e sejam discutidas abertamente, temos mais chances de encontrar soluções realmente boas para os problemas. É quando tentamos forçar todo mundo a pensar igual que corremos o risco de cair no autoritarismo. O paradoxo de ser uma pessoa boa nos lembra que a bondade não é algo simples ou automático. Requer reflexão constante, humildade e disposição para aprender e mudar. Não podemos simplesmente assumir que nossas boas intenções são suficientes. Precisamos estar atentos aos resultados reais das nossas ações. Isso não significa que devemos desistir de tentar fazer o bem. Pelo contrário, significa que devemos fazer esse esforço de maneira mais consciente e cuidadosa. Podemos começar prestando mais atenção ao mundo ao nosso redor, ouvindo realmente as pessoas, especialmente aquelas que pensam diferente de nós. Também é importante lembrar que não existem pessoas perfeitas ou soluções perfeitas. Todos nós cometemos erros, todos temos pontos cegos. Reconhecer isso nos torna mais compreensivos com os erros dos outros e mais dispostos a corrigir os nossos próprios. Uma parte crucial desse processo é desenvolver a capacidade de autocrítica. Isso significa estar disposto a questionar nossas próprias motivações e ações regularmente. Por que estou fazendo isso? Quem realmente se beneficia? Estou considerando todas as perspectivas possíveis. Essas perguntas podem nos ajudar a evitar a armadilha de nos convencermos de que estamos sempre certos. Outro aspecto importante é a empatia. Muitas vezes, quando tentamos fazer o bem, focamos tanto em nosso próprio ponto de vista que esquecemos de considerar como nossas ações afetam os outros. A empatia nos ajuda a entender as necessidades e perspectivas das pessoas que estamos tentando ajudar, em vez de simplesmente impor nossa visão do que é melhor para elas. É também essencial reconhecer a complexidade do mundo. Muitas vezes não existem soluções perfeitas para os problemas que enfrentamos. Cada escolha pode ter consequências positivas e negativas. Reconhecer essa complexidade nos ajuda a tomar decisões mais informadas e a estar preparados para lidar com as consequências imprevistas de nossas ações. Outro ponto a considerar é o papel do diálogo e da colaboração. Quando nos abrimos genuinamente para ouvir diferentes perspectivas e trabalhar com os outros, mesmo aqueles com quem discordamos, aumentamos nossas chances de encontrar soluções verdadeiramente benéficas. Isso requer paciência, tolerância e a capacidade de comprometer-se, mas pode levar a resultados muito mais positivos do que agir sozinho com base apenas em nossas próprias convicções. No final das contas, o paradoxo de ser uma pessoa boa nos convida a uma jornada de autoconhecimento e reflexão constante. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que pode nos levar a uma forma mais genuína e efetiva de fazer o bem no mundo. É importante lembrar que esse paradoxo não é uma sentença de que ser bom é impossível. É mais um lembrete da complexidade da bondade e da importância de abordá-la com cuidado e reflexão. Ser verdadeiramente bom requer mais do que apenas boas intenções. Requer ação consciente, autorreflexão constante e uma disposição para aprender e crescer continuamente. Então, da próxima vez que você se pegar pensando, eu só quero fazer a coisa certa, pare por um momento.
Pense nas possíveis consequências das suas ações. Pergunte-se se você está realmente ouvindo os outros, se está aberto a mudar de ideia, se está considerando os efeitos a longo prazo do que pretende fazer. Considere também o contexto mais amplo de suas ações. Como elas se encaixam no quadro maior da sociedade? Quais poderiam ser as consequências não intencionais? Estamos realmente abordando a raiz do problema ou apenas tratando os sintomas? Lembre-se, ser bom não é apenas uma questão de intenção, mas de ação consciente e reflexão constante. É um desafio que dura a vida toda, mas é um desafio que vale a pena enfrentar, porque no fim, é através desse esforço honesto e cuidadoso que podemos realmente fazer a diferença positiva que desejamos ver no mundo. O paradoxo de ser uma pessoa boa nos ensina que a verdadeira bondade não está em ter todas as respostas, mas em estar sempre disposto a questionar, aprender e crescer. É sobre reconhecer nossa própria falibilidade e ainda assim continuar tentando, sabendo que podemos errar, mas estando sempre prontos para corrigir nosso curso. Em última análise, talvez a lição mais importante que podemos tirar desse paradoxo é a importância da humildade. A humildade de reconhecer que não temos todas as respostas, que nossas boas intenções nem sempre levam a bons resultados e que estamos sempre aprendendo e evoluindo. Então, ao enfrentarmos os desafios da vida, sejam eles pessoais ou sociais, lembremo-nos desse paradoxo. Usemo-lo não como um obstáculo, mas como um guia para uma forma mais reflexiva e eficaz de fazer o bem. Porque no final, é através dessa consciência e desse esforço contínuo que podemos realmente contribuir para um mundo melhor, um passo de cada vez. Se este vídeo despertou sua curiosidade sobre o paradoxo de ser uma pessoa boa, não pare por aqui. Continue explorando esse fascinante tema. Clique no botão de inscrição e ative o sino para não perder nossos próximos vídeos sobre filosofia e ética. E tem mais, na descrição abaixo você encontrará uma lista de livros incríveis que aprofundam as ideias que discutimos hoje. Dê uma olhada, escolha um que te interesse e mergulhe ainda mais nesse assunto. Lembre-se, questionar e refletir são passos importantes para realmente fazer a diferença no mundo.